Olá pessoal, Ponce Leão mais uma vez aqui com vocês. Então pessoal, novo formato de vídeo agora, gravando na tela. Eu vou estar compartilhando com vocês aqui as notícias, né? Essa notícia agora, hoje a notícia vai ser imigração, tá pessoal? O que saiu, né? Eu vou estar reagindo, na verdade eu vou estar reagindo a essa notícia que saiu há 2 dias atrás aí, né? E vocês vão estar acompanhando aí comigo, né? Para quem não sabe, eu cheguei aqui em Portugal no dia, um dia antes do apagão. Isso foi dia 28, aconteceu o apagão, né? Em alguma parte aqui na Europa também, não só foi aqui em Portugal exatamente, mas uma parte da Europa ficou sem energia, é isso. Enfim, pessoal, vou estar reagindo aqui sobre o que está acontecendo agora em termos de imigração, tá bem? Vocês vão estar ouvindo aqui, que eu vou soltar o áudio dessa notícia aqui para a gente escutar, tá bem? Consulado do Brasil faz alerta brasileiros para evitarem ser barrados em Portugal. Por Vicente Nunes. Diante da postura mais rígida da Polícia de Segurança Pública, PSP, nas áreas de imigração dos aeroportos de Portugal, o Consulado-Geral do Brasil em Lisboa decidiu fazer um alerta público aos brasileiros. Segundo o cônsul-geral, embaixador Alessandro Candeias, antes de cruzarem o Atlântico, os viajantes devem se informar sobre todos os documentos necessários para entrar em território luso. Ele diz que são vários os casos por mês em que os brasileiros são barrados na imigração e alguns, obrigados a retornarem ao Brasil. Essa é mais uma campanha de informação preventiva, para evitar, como tem acontecido, que brasileiros tenham inconvenientes ao desembarcarem em Portugal, afirma o embaixador ao Público Brasil. Nas redes sociais, o consulado reforça o alerta. Para evitar transtornos no momento de sua entrada em Portugal, fiquem atentos às regras portuguesas sobre turismo e imigração. Tenham sempre em mãos toda a documentação necessária para justificar sua viagem, como passaporte, vistos, comprovante de hospedagem e passagem de retorno. Quer receber notícias do Público Brasil pelo WhatsApp? Clique aqui. O cônsul ressalta que tem sido comum os agentes da PSP barrarem brasileiros que já viveram em Portugal e, quando estavam no país, pediram autorização de residência pela extinta manifestação de interesse. Diante Bem pessoal, esse foi exatamente o meu caso, né? Eu passei 1 ano, 2 anos e algum tempo aqui em Portugal, né? E aí eu tinha feito a manifestação de interesse e eu regressei, né, para o Brasil, voltei para o Brasil e passei 1 ano lá, tá entendendo? Passei 1 ano lá. Assim que eu pisei no Brasil, né, eu recebi uma notificação de que eu teria que que eu deveria comparecer à AIMA, né, a AMA, para atualizar alguns documentos e pagar a taxa, né, que foi o que eu fiz, né, a gente poderia fazer isso em qualquer parte do mundo, né, eu fiz, desde que tenha conta, né, a conta bancária daqui, né, então eu tinha um dinheiro aqui em Portugal e era uns 50 e poucos euros, na minha conta, a conta estava ativa, então eu efetuei o pagamento dessa taxa. Mas vamos ouvir aqui para a gente entender melhor. da demora da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, AIMA, em dar respostas aos pedidos, há casos de pessoas que voltaram para o Brasil. Ao decidirem retornar para Portugal, acreditam que podem entrar normalmente no país, o que não é o caso. E são impedidas. Diz o embaixador Candeias, às vezes, esses brasileiros iniciam os processos de pedido de residência em Portugal e viajam, sem procurar saber junto às autoridades portuguesas se a saída do território pode causar problemas. Pois então foi isso também. Outra questão é que quando eu fui regressar ao Brasil, né, eu não sei, mas talvez isso tenha feito diferença também, no meu caso, é que quando eu fui voltar, você vai para um caminho diferente, né? Porque você já ultrapassou o tempo limite, que seria o prazo de 3 meses, que é o prazo referente a pessoas que vêm fazer turismo em Portugal. Então, como eu excedi esse prazo, então eu fui encaminhado para outra saída e os agentes, né, que antes era a CEF e agora é PSP, né, é a polícia que está lá, né, que regula a entrada de imigrantes. Então eles perguntaram para mim se eu tinha intenção de voltar a Portugal e eu disse que sim, né? Eu tenho toda uma família aqui. Então eu disse que sim, que confirmei e que tinha intenção de regressar novamente a Portugal. E assim eles carimbaram como se tivesse
autorizando a minha volta, o meu retorno. E aí eu fui embora, né? Eu viajei e assim que eu pisei em Portugal, né, eu recebi a notificação da taxa que eu teria que pagar, né, para dar seguimento a esse processo, né, de manifestação. E isso foi encaminhando, o pessoal foi em trâmite até chegar uma nova notificação, mas isso eu vou explicar a vocês mais para frente, tá bem? Então vamos continuar a ouvir aqui. Nosso objetivo é sempre esclarecer e orientar os cidadãos brasileiros. Ele complementa, em caso de dúvida, e se você fez manifestação de interesse, antes de qualquer viagem, consulte as autoridades portuguesas responsáveis pelo assunto. Consulado dá apoio. Segundo o cônsul geral, na maioria das vezes, quando um brasileiro é barrado no aeroporto, o consulado é acionado pelas autoridades de imigração. Quase sempre somos procurados, assinala. Nesses casos, prestamos orientação jurídica e contactamos as autoridades portuguesas. Mas tudo depende do caso, frisa. Para que não se chegue a essa situação, a dica do embaixador é se preparar bem, com todos os documentos válidos em uma pastinha. Quanto mais prevenido for o viajante, menos transtorno terá. Uma das exigências na imigração para os brasileiros que vão ficar na casa de parentes e amigos é que tragam preenchido e assinado um formulário que pode ser encontrado no site da AIMA. Por meio dele, o morador em Portugal assume a responsabilidade pela pessoa que vem do Brasil durante o período que ela ficar em território. Veja bem, pessoal, a responsabilidade da pessoa que está convidando, né, fazendo a carta convite, né, para a pessoa que por acaso quer emigrar para Portugal, porque na verdade é isso, né? Quando a pessoa envia uma carta, né, entrega uma carta convite, a pessoa que está no Brasil, né, então essa pessoa aqui em Portugal, ela tem plenas, né, responsabilidades sobre aquela pessoa, tá entendendo? Então é um peso enorme que as autoridades aqui em Portugal elas cobram em cima de uma pessoa que está aqui, um imigrante, né, brasileiro ou qualquer outra pessoa, né, que tem a intenção de convidar um parente, um amigo, e aí por diante, né? Então vamos continuar ouvindo. Luso. Do início deste ano para cá, esse documento passou a ser cobrado pelos agentes da PSP com mais frequência. O reforço nos aeroportos de Portugal é uma determinação da União Europeia. E tem sido recorrente, por exemplo, a Polícia de Imigração montar, logo na entrada do desembarque, uma barreira para, já ali, fazer a triagem de quem está entrando em solo português. Aqueles que apresentam inconsistência nas documentações são levados para uma salinha para prestar os devidos esclarecimentos. Quem viaja para Portugal como turista deve apresentar, entre outras coisas, passagens de volta, seguro viagem e comprovante do local de hospedagem. Aqueles que desejam estudar ou trabalhar no país devem estar com os respectivos vistos emitidos pelos consulados portugueses espalhados pelo Brasil. Vale lembrar que as regras para a imigração estão cada vez mais restritivas. Há um pacote anti-imigração aprovado pela Assembleia da República em análise pelo Tribunal Constitucional do país. Aumento de 700%. Um dos casos mais recentes de brasileiros barrados nos aeroportos de Portugal envolveu Yarissa Pacheco e o filho dela, de 4 anos. Segundo reportagem do jornal O Globo, eles desembarcaram em Lisboa no dia 31 de julho, mas foram impedidos de passar da área de imigração. O marido dela conseguiu entrar normalmente no país. Mãe e filho ficaram detidos por 2 dias e foram enviados de volta para o Brasil. E Yarissa estava sem vida. Pois é, pessoal, a pessoa fica presa lá numa salinha, né? É tipo uma pressão psicológica, né? Então, a pessoa fica presa lá numa salinha até comprovar, né? Até que eles comprovem, né, que a pessoa tem condições de entrar, né? Porque também eles querem saber se você tem meios substanciais de conseguir se manter no país, tá entendendo? Então não é simplesmente, hoje em dia, não é simplesmente você meter a cara e achar que vai conseguir mais entrar, porque eu acho que esse tempo já passou já agora. Agora a gente está numa nova fase agora de imigração, tá entendendo? Tá tudo ficando mais difícil, né? Infelizmente agora, né? E com certeza a quantidade, né? Porque eu observei agora na vinda também, há pouco tempo de surgir novas regras, que a quantidade de brasileiros era enorme, né? E sempre foi há uns anos atrás, só que agora veio ficando mais acentuada, né? A quantidade, o volume de pessoas, né? De brasileiros que estão nos aeroportos, né? Lotando os aeroportos, era maior. E agora, né, eu não sei como é que está agora, mas com certeza com esses pacotes anti-imigratórios deve ter dado uma amenizada, né, nisso. Mas enfim, vamos continuar e no final eu vou dar
isto, mas com uma fazer o meu último comentário a respeito disso, tá bem, pessoal? manifestação de interesse pendente. Para que a manifestação de interesse estivesse válida, a brasileira deveria ter pago a taxa cobrada pela AMA para dar andamento ao processo dela. E Arissa ainda Pois a taxa que eu tinha dito a vocês também, né? A taxa que é um valor aí, né, de 50 e... Assim, eu não sei exatamente o valor, mas é um valor aí que é entre 53 e 56 euros, alguma coisa assim, que tem que pagar, né? Quem souber aí, por favor, comente. Mas é isso que tem que pagar para dar seguimento, para dar andamento ao processo. Correu à justiça enquanto estava no aeroporto para entrar em Portugal, mas a decisão do tribunal acionado pela advogada dela foi negativa. Se a brasileira tivesse resolvido a pendência no Brasil, antes de viajar, talvez não tivesse sido barrada. Por isso, o nosso alerta, reforça o cônsul-geral. Somente em 2024, pelos dados do Relatório Anual de Segurança Interna, RASI, 1.470 brasileiros foram impedidos de pisar em solo português, número 700% maior do que o observado em 2023, quando 179 cidadãos oriundos do Brasil foram barrados. Naquele ano, os brasileiros foram os estrangeiros mais barrados nos aeroportos portugueses, 85% do total. Então é isso, pessoal. Essa é a informação que eu quis compartilhar com vocês, né? Eu estou de volta para Portugal, mas logo quando eu cheguei aqui, né, depois do dia 28, começaram a surgir diversos comentários de mudanças, né, que ia acontecer uma série de mudanças, e essas mudanças estão acontecendo, né? E eu acredito que isso venha, né, a política imigratória aqui sempre teve aquela questão de abrir e fechar, né? Sempre muda muita coisa, sabe, pessoal? Talvez isso aconteça de forma reversa, né? Quem sabe, né? A gente está vendo agora uma cobrança muito grande agora em termos de documentação, do que é necessário para poder para entrar no país, né? Mas o cenário atual agora não é esse, né? Então, para quem está vindo para Portugal, né, e tem aí, né, se prepare aí documentos para não acontecer nenhum constrangimento aí, né, pessoal, que vocês estão conseguindo observar. Prepare-se assim financeiramente também, né? Venham aí com reserva aí, uma quantia em dinheiro, não vou dizer exatamente quanto, né, mas eu não sei dizer, né? Depende de quantas pessoas estão vindo, né, também, né? Então, e também eu acredito que você meter a cara assim agora já não faz parte da situação atual, né? Da gente vou para Portugal, simplesmente eu vou para lá e pronto. Não venha desse jeito, não venha de qualquer jeito, tá? Porque você vai ter dificuldades aqui para conseguir trabalho, né? Porque as empresas hoje em dia, as empresas aqui tudo cobra documento, eles querem saber se você está regularizado aqui, então, né? Então não adianta você meter a cara aqui e achar que vai conseguir se dar bem de toda forma, tá? É isso, a situação é essa. Então é isso, pessoal, um novo comentário. Eu cheguei aqui num período bastante crítico, né, em termos que tinha faltado energia, né? Aconteceu um apagão aqui, né, em Portugal, e foi um dia muito transtornado aqui em Portugal, tá entendendo? Não só em Portugal, quanto várias outras partes aqui na Europa, né? E até agora também, até pouco tempo, faltou 3 vezes energia aqui. Eu acredito que não tenha nada a ver com apagão, claro, mas é questão da região aqui. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Eu vou tentar estar gravando os vídeos. Sim, aí eu vou estar mostrando aqui o meu canal. Para quem não conhece meu canal, tá bem? Eu postei esse último vídeo aqui, 67 visualizações, foi o vídeo da viagem, tá? Se vocês quiserem acompanhar o vídeo aí, né, da vinda, tem aí o quase na íntegra, né, pessoal? A viagem inteira aí, ó, que eu postei aí, tá bem? Quem curte aí, né, esse tipo de conteúdo, né, por favor aí, né, assistam, né, dê o like. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima, tá?